Eu ainda estou aprendendo a fazer essa coisa de live, então bear with me. Deixa eu ver aqui, já convidar a Geise também. Deixa eu verificar como que eu consigo chamar aqui. Muita gente já entrando. Esse aqui tá bombando, então. Que bom, que bom. Deixa eu ver. Fala, pessoal. E aí, como é que tá todo mundo? Tudo tranquilo? Já vou chamar a Geise aqui também. Falar várias coisas sobre liberdade. Hoje é um tema importantíssimo. E a Geisiane é uma socióloga, então vai ter muita coisa para a gente poder abordar hoje também. Geise está chegando. Será que deu certo? Acho que foi. Agora sim! Olá, tudo bem? E aí, Geise, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você consegue me escutar direitinho? Normal. E eu aqui, tá dando eco? Tá legal? Não tá? Não, tá tranquilo pra mim também. A Ótimo. minha câmera tá um pouquinho torta, que eu tô numa gambiarrinha aqui. Não tem problema. Eu também me virei nos 30. Tô com suporte, o laptop aqui na frente e ainda no meu escritório. Querendo ou não, aqui em Belo Então, Horizonte eu tô no é estúdio feriado. ainda também. Como é que é? Eu tô no Tá no estúdio ainda também. estúdio? Eu tô onde a gente grava o show da manhã. Aí, ó. Aqui em BH é feriado, mas querendo ou não, não tem jeito de fugir do trabalho. Vida de empresário é essa, né? É. Não existe É feriado. feriado do que aí? É feriado do que aí? Olha, eu sou ruim com os feriados, e se eu não me engano, é dia da cidade, que eu posso olhar até agora. Entendi. Eu acho que é o dia da cidade de Belo Horizonte. Eu sou muito ruim com essas coisas de feriado, não presto atenção de jeito nenhum. E a gente que trabalha pra caramba não faz muita diferença. Deixa eu ver qual que é. É aniversário de Belo Horizonte? É hoje? Não, né? Não. Não, aqui é isso mesmo. Ó. 15 de agosto, isso aí. Aniversário de Belo Horizonte, pelo menos é o que está me aparecendo no Google. Tem muita gente que então não está trabalhando, mas nós estamos. E outra, eu sou do mercado financeiro, né, Giz? Então, acaba que o que a gente acaba seguindo é o horário de São Paulo. Então, não tinha nem como parar também, não. Mas e aí, tudo certo? Hoje está mais tranquilo, a gente teve que adiar, infelizmente, para É, essa a gente, semana. a gente tem que ficar o dia. Deixa eu só achar um filtro pra ficar menos pior, que eu tô de maquiagem, mas a maquiagem já tá indo embora. Eu, eu, eu sou aquelas pessoas que parecem meio idosas com o Instagram, eu não sei mexer em nada. Eu tive que lembrar como fazer uma live, fiquei apertando os botões aqui, mas no final dá tudo certo. Mas sim, aquele Já. dia nós tivemos que adiar. Aquele dia eu estava no meio da Avenida Paulista, no Burger. A minha opção de fazer live era o Burger King, que tinha Mas no acabado de final sair. tudo dá certo. No É, final a gente encontra o horário. O importante é que a gente vai falar de liberdade hoje, né? exatamente. Tema Sociologia. perigoso para o momento. Uh, será que a gente vai ser cancelado? Tomara que não. Gente, eu queria já puxar, né? A gente está ali, já entrou algumas pessoas, já são aqui 5 minutos das 17.
E aí, primeira coisa acho que você é uma estrela já, né? Todo mundo já conhece, mas eu imagino que tem algumas pessoas que ainda não conhecem você. Conta um pouco para o pessoal, principalmente que segue o Instituto de Formação de Líderes, quem é a Geisiane Freitas e por que você veio conversar conosco hoje. Bora lá. Não sou uma estrela, já começa daí. Claro que é! Não sou estrela, mas bora lá. Bom, eu sou Geisiane Freitas, né? Eu faço um trabalho em rede social há mais ou menos uns 2 anos. O meu foco principal dentro de rede social é falar a respeito de movimento identitário, principalmente movimento negro contemporâneo e o movimento feminista. E o meu foco principal é esse, porque eu fazia parte desses movimentos, eu era feminista e eu era marxista, então eu sei o que se passava lá dentro, eu fazia parte daquilo dali, embora eu nunca estivesse no meio de uma militância de coletivos e tal, eu era sempre da parte acadêmica, mas eu sei como funciona aquilo dali justamente por isso, né? Justamente por causa da parte acadêmica. Eu sou formada em ciências sociais e tenho mestrado em sociologia. E durante toda a minha formação, eu sempre reverberei as ideias à esquerda, as ideias marxistas. Então, todos Você é os meus. nascida aonde, Geise? Eu sou de Santo André, São Paulo. Eu sou Tá. daqui de São Paulo mesmo. São Uhum. Bernardo do Campo. Eu moro a vida inteira em São Bernardo do Campo. Mas você fez a faculdade, todos esses estudos em São Paulo? Não, então, a minha formação foi no Nordeste. Eu Ó. fiz, eu fiz a graduação, né, em Ciências Sociais na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o Uhum. meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de João Pessoa. O mestrado eu fiz de João Pessoa. A minha formação foi lá, mas eu sou daqui e aí eu voltei para cá há um tempo. Acho que ano passado, uma coisa assim, voltei a morar aqui em São Paulo. Entendi. Mas é isso, assim, durante toda a minha formação acadêmica, eu sempre fui à esquerda, porque assim, é muito forte isso dentro da academia. Eu não tinha contato antes com esse mundo de movimento de universidade, de movimento social e tal. Então, quando eu fui apresentada a tudo isso, eu fui apresentada já a tudo que era marxista. Então, imediatamente, eu incorporei aquilo dali e tal. E aí eu fui marxista, sim, feminista durante sei lá, uns 7 anos, mais ou menos. E aí depois eu Você larguei. mudou de opinião mais ou menos quando? Quando que aconteceu essa virada? Faz um pouco tempo, é relativamente cedo. Mais ou menos assim, do final de 2019, começo de 2020. Isso é muito recente. É super recente. Que eu comecei assim, a ver esse outro lado e tal, a pensar nessas outras questões. E no final das contas descobri que quem na verdade estava fazendo aí passar toda e qualquer ideologia fascista era eu e não as pessoas que eu achava que estavam sendo totalitários e tal. E aí desde então, na época eu fazia mestrado, em 2020 eu fazia mestrado, e aí, desde então, eu venho produzindo conteúdo dentro da internet, falando a respeito disso. No começo, eu falava um pouco mais do meu mestrado e tal, era compartilhar o que se passava ali dentro. E aí, depois, tomou mais esse outro caminho. Até hoje é meio confuso ainda. Até hoje, assim, É, eu vou fazendo, vou entender. Não tem muita regra o meu Instagram, não. Mas é basicamente o compartilhamento de pesquisas e estudos a respeito de alguns temas, principalmente temas identitários dentro do Instagram. Concomitante a isso, agora eu trabalho com o Marco Antônio Costa e com a Adriane Jorge, que estarão conosco no nosso evento lá no IFL. com certeza. Nós fazemos de segunda a sexta o show da manhã, nós fazemos dentro do nosso canal no YouTube, que é um programa que tem como proposta debater os assuntos políticos e culturais do nosso país, os assuntos mais relevantes. E nós também nós lançamos agora a nossa plataforma, a plataforma Fio Diário, onde os assinantes têm acesso a programas exclusivos dos nossos comentaristas, né? Então estamos lá na plataforma eu, Marco, Adriles, Fernando Holliday, Duda Campopiano, enfim, a galerinha de peso da direita, defendendo a liberdade de expressão dentro da nossa plataforma e tal. Vale a pena juntar-se a nós na plataforma Fio Diário. Vale demais. Se a gente for parar para pensar, quem que hoje consegue falar isso com profundidade,
Obviamente, quem tem esse raciocínio para a liberdade, né? A gente pode até falar um pouco aí dessa questão política para a direita, acaba sendo extremamente limitado hoje em dia. Então, cada vez mais pessoas sendo expoentes desse tipo de raciocínio faz uma diferença absurda, assim, para a mudança da sociedade brasileira. Então, assim, pessoal, principalmente aquelas pessoas que gostam do IFL também, é uma oportunidade gigantesca de conhecer o Fio Diário, o pessoal que está lá. Pô, assim, pessoas que eu sou fã, geniais, acompanhava você já desde Jovem Pan, né? Acho que de lá veio muito do racional, que acho que iniciou principalmente da mídia mainstream, aquela que a gente possui no Brasil que domina tudo, foi talvez a primeira plataforma a começar a falar um pouco diferente e que está sofrendo muita pressão. E É bom vou te você ter falar. colocado isso, porque o objetivo é justamente esse. Né? Embora nós comentamos todos os dias a respeito da política partidária, todos os dias nós frisamos que o princípio basilar da política partidária é o cenário cultural, é a mudança do cenário cultural. Então, a plataforma Fio Diário, ela tem justamente essa frente de combate dentro do que a gente chama da guerra cultural. A gente está dando a cara a tapa dentro do meio de comunicação, somos a ponta de lança dessa comunicação mais à direita. Então, assim, nós defendemos as nossas ideias à direita claramente, sem vergonha, sem constrangimento, como se fosse um crime, né? Ser uma pessoa liberal ou ser um conservador. Não, lá não tem isso. Nós defendemos abertamente a nossa visão, inclusive a nossa visão a respeito da liberdade, é o terreno da liberdade. A plataforma Fio Diário, ela vem com essa proposta de ser o terreno da direita raiz e o terreno da liberdade de expressão. Ótimo. E isso faz total consonância, né, com as ideias que o Instituto de Formação de Líderes acaba por abranger, né? Então, para quem não conhece, eu sou Gustavo Vaz, eu sou vice-presidente, atual vice-presidente do Instituto, e a gente tem 3 grandes pilares, né, dentro do IFL, que é a formação de líderes em cima desses 3 grandes pilares, que é liberdade, vida e propriedade, né? O que nós buscamos dentro do IFL é a formação de pessoas entre ali, 21 a 40 anos, para justamente conseguirem não só ser líderes, às vezes dentro de casa, ou dentro das suas empresas, ou dentro do seu trabalho, mas também dentro da sociedade, para poder fazer justamente o que a Geise e mais o pessoal do Fio Diário tem feito, que é, cara, deixa eu ir lá, deixa eu lutar pela liberdade, não só minha, mas de todo mundo da sociedade brasileira, porque principalmente hoje está sendo extremamente limitado. E aí eu tenho uma questão até muito incomum com vocês, que eu fui também marxista, eu fui de esquerda até meus 21 anos de idade. Um pouco da minha história, só para você pegar, quando você me contou, eu achei super legal, porque realmente isso conecta comigo. Até meus 21 anos de idade, eu era uma pessoa que acreditava que o Estado tinha que estar lá para sobrepor todo mundo e cuidar de todo mundo, que é o que ele promete e acaba não entregando, né? Mas a gente sempre fala, não, o problema é a eficiência do Estado, só que ele nunca vai ser eficiente, não faz parte dele, né? E aí eu encontrei, por questões pessoais mesmo, que eu cheguei num ponto de perguntar, e aí? Eu acho que eu estou errado. Eu estou causando, na verdade, magoando pessoas em volta de mim com as minhas decisões. Será que isso está errado? Será que isso está certo? Como é que eu posso mudar? E aí eu encontrei, para mim, uma das deusas do liberalismo, que é Ayn Rand, né? Através da Revolta de Atlas e a Virtude do Egoísmo. E ali eu vim mudando ao longo do tempo. E só em 2019 que eu encontrei o IFL, que foi depois mudança de vida completa para mim. Tenho, assim, eterna gratidão. Mas depois dessa introdução toda, eu quero voltar para você, Geise, que você falou que você é socióloga. E você falou que você era marxista. Cara, como que você estourou essa barreira, essa bolha? Porque, assim, ao que eu entendo, todo mundo deste meio, quase 100%, é de esquerda, ferrenha, às vezes violenta,
Como que você fez para furar e o que aconteceu para que a sua mente começasse a ver os fatos da realidade? Olha, o motivo principal foi uma questão muito, talvez até banal e de cunho extremamente pessoal. Eu tinha a formação que eu desejava, é, eu trabalhava com o que eu desejava, eu estava no mestrado na época, eu trabalhava com o que eu desejava e tal. O Cris entrou na live, Cris, um beijo, Entrou, um querido. entrou! Ele é sempre um querido com a gente. Eu trabalhava com o que eu desejava e tal, mas aí, assim, um belo dia, um dia ordinário, não teve nada muito enfeitado ou muito cheio de alguma coisa, não, era um dia ordinário, mais um dia de trabalho apenas. E me veio mesmo assim o estalar assim, do pensamento de que, caramba, se eu fosse uma pessoa casada e com filhos, eu seria muito mais feliz e mais realizada do que agora com o diploma e o trabalho. Uhum. Não teve nada muito Muito contrário extraordinário. que o feminismo fala hoje em dia. Exato. Exatamente. Não teve assim, sabe, nada, um contrário, nada nesse sentido. E aí, as pessoas que conviviam comigo, não eram nem as minhas amigas passaram pelo mesmo processo que eu, elas eram também marxistas, eu tenho duas amigas, elas eram marxistas e hoje em dia elas não são mais e são católicas também, eu sou católica. Olha E só. aí me veio isso, e quando eu comentava com as meninas que trabalhavam comigo, que eram ou sociólogas ou assistentes sociais, enfim, era dessa área de humanas, elas achavam que eu estava maluca. Mas como assim você acha isso? Como assim? Por que você está falando isso? E foi ali que eu comecei a perceber que para o movimento feminista, a maternidade era um demérito. Eu já sabia, na verdade, que era um demérito, mas eu acho que foi a primeira percepção bem real de que a maternidade era um demérito e tal. E aí, na Uhum. sequência, me veio a segunda pergunta. Se é um movimento que está falando a respeito de liberdade feminina, por que raios, se eu escolher o casamento e a maternidade, deixa de ser a tal da liberdade? Onde que está a liberdade? Então, a liberdade é para ser somente aquilo que elas querem que eu Que seja? o grupinho fala, né? Exato. Foi o primeiro estalo mesmo, assim. E aí, depois disso, quando ficou aquela loucura, né, toda ditatorial, de todo mundo ficar enfornado dentro de casa, não quero falar aqui o nome, que como a gente vive embaixo de censura, pode ser que derrube a live. Mas, quando começou aquela loucura, vocês sabem do que eu estou falando, foi todo mundo, né, enfornado, enfim, obrigado a ficar enfornado dentro de casa. Foi naquele momento que eu passei a ter contato com conteúdo mais à direita. Mas as peças principais nesse primeiro momento foi o professor Denis Xavier, que é um queridíssimo, que assim, Nossa, meu Deus do céu. sensacional. Eu estive, inclusive, com ele há umas 3 semanas, mais ou menos, lá no podcast dele, foi incrível, foi maravilhoso. Eu tive contato primeiro com a Lara Nesteruk, que produz conteúdo aí dentro da rede social e que gosta, adora a Ayn Rand e tal. Uhum. E depois com o professor Denis Xavier. Ele tem um gato que chama Ren, ou é É, só Ren. É uma coisa assim, ele tem um gato, é um negócio assim, o nome dos bichinhos deles são maravilhosos, tem um Thales de Mileto. Então isso Eu é uma acho que coisa tem o muito boa. Ropa também, É, enfim. os nomes são muito bons. E aí, eu tive esse primeiro contato com uma coisa mais liberal e tal, né, a respeito aí das concepções todas. E naquele momento, a única coisa, todas as minhas perguntas foram respondidas a respeito do feminismo, a respeito do capitalismo, enfim, todas essas perguntas foram respondidas e a única lacuna que tinha ficado para mim era referente às questões raciais. Não tinha Uhum. ninguém falando a respeito daquilo. Por isso que o meu trabalho também é sobre isso. O meu trabalho é justamente Entendi. mostrar onde está a legitimidade ou não da pauta. Mostrar que existe racismo, existe um problema, mas as soluções da esquerda são todas estapafúrdias, são todas erradas. Afinal de contas, é tudo marxismo. Uhum. Então, uma das minhas frentes de trabalho é justamente essa. Inclusive, Patrícia Silva e eu escrevemos agora um livro a respeito dessas questões raciais, que se chama, deixa eu fazer um merchan rápido Faz aqui, o que se chama mexão, fica à vontade. o que não te contaram sobre o movimento antirracista,
E o livro, ele tem 3 principais pontos, que é mostrar onde está a mentira, onde está a falácia de 3 conceitos. O conceito de racismo estrutural, Uhum. o conceito de apropriação cultural e o conceito de lugar de fala. É um livro super Nossa. acessível, tanto em termos de leitura quanto em termos de valor. Custa menos de R$ 30 o livro. Vale super a Extremamente pena atual, ler. né? Assim, vale super a pena ler. Não é lacrada, não é nada. A Paty e eu estudamos há muito tempo esses temas, né? Nós somos aí dessa área acadêmica, nós estudamos há muito tempo, então é um livro assim, que vale bastante a pena a leitura. Mas aí, voltando para a história, o ponto era justamente esse. Assim, eu me senti respondida, me senti encontrada, por assim dizer. Eu fui realizada em relação às questões que eu tinha. E aí foi quando eu percebi que o que eu defendi durante a minha formação acadêmica, em termos de marxismo, eram mentiras. Eram todas mentiras, era aí sim uma violência, né? Porque se tudo vai levar a uma ditadura, é óbvio que você Uhum. tem que impor alguma coisa. E aí foi essa percepção. E aí, depois de um tempo disso, eu retornei ao catolicismo, né? Eu converti à Santa Igreja Católica. Uhum. E Uhum. aí vale colocar aqui a máxima que é impossível ser cristão e ser de esquerda, são Não excludentes. bate, Aí né? não bate. A esquerda, ela combate ostensivamente o cristianismo. Uhum. Então é impossível. Você pode reparar que todo e qualquer movimento identitário culpa, por exemplo, a Santa Igreja Católica de alguma coisa. Então é impossível que se seja cristão e que se seja de esquerda, Os que seja grandes pais marxista. filósofos da esquerda, né? O Michael Foucault, Isso. Marx, Engels, todo mundo sempre muito contra a questão religiosa, até, enfim, no caso de Michel Foucault, por exemplo, por questões perversas, né? Extremamente promiscuidade infinita Que nós e não podemos mencionar aqui também, mas vale a pena procurar um documento da década de 70, colocar lá Michel Foucault, ou colocar Beauvoir e colocar lá década de muito 70, bom. documento, aparece lá o jornalzinho francês dizendo o que nós não Uhum. podemos mencionar. Agora é tudo assim, né? A gente tem Isso é que falar inacreditável. cifrado, é surreal. A gente está numa plataforma que, em tese, é para ser aberta para a gente falar sobre, cara, liberdade. É uma coisa tão básica, né? Quem que não quer ser livre? E a gente não pode, porque pode ser que vai cair, será que vai ser censurado? E eu vou já Exatamente isso. ancorar numa pergunta para você, tá, Geis? Que é a seguinte. Cara, já que esse meio doutrinatório, né, da sociologia brasileira, eu chutaria até mundial, ela é mais para o lado da esquerda e vários filósofos da liberdade eles foram, vamos colocar assim, esquecidos ou encaixotados e colocados de lado. Às vezes a gente entende que liberdade para a gente é uma coisa, mas para esse pessoal de esquerda é outra. E aí eu queria ver a sua opinião sobre como é que é definido por você liberdade e se você encontra outras pessoas que falam que liberdade tem uma outra definição. Pelo menos na, academia, na parte acadêmica, se veio de outro lado com uma outra definição. Quando a gente vai pegar pela parte da sociologia, fica difícil a gente colocar exatamente o que a sociologia está dizendo, porque o sociólogo, primeiro ponto, que o sociólogo ele é muito apegado aos pormenores e a cada conceito, bonitinho, direitinho. Na verdade, né, o certo seria todo mundo ser apegado a esse tanto, porque você precisa prezar pela objetividade o máximo que você conseguir, né? Você precisa prezar pela palavra concreta o máximo que você conseguir. Eu sou, inclusive, muito chata com isso, assim. Eu faço questão de que aquilo seja... Sabe por quê? Porque é daí que vem as confusões. Então, assim, quando eu falo Sim, garrafa concordo. d'água, você tem que... Você e eu temos que entender o que é uma garrafa d'água, ter um conceito muito claro para a gente conseguir ir para o mesmo caminho. Não, eu vou falar garrafa d'água, você está vendo um microfone na sua mente e eu estou vendo uma garrafa d'água. Então, isso faz toda a diferença. Então, dentro da sociologia, vai depender da escola que está definindo aquele conceito. E aí, né, essa escola, se ela está, e aqui para usar termos didáticos, mas se ela está mais à direita ou à esquerda, né? Você vai ter uma modulação sobre o que é essa tal da liberdade. Bom, Uhum.
Posto isso, a gente pode trazer aqui para a conversa, por exemplo, que aí a partir disso a gente consegue desenvolver algumas coisas. A gente pode trazer Karl Marx. É engraçado, quando a gente coloca Karl Marx, ele vai definir, eu até anotei aqui para ver direitinho a definição dele, vai dizer a liberdade, vai dizer o seguinte, que a liberdade, ela é a opção de escolhas, aliás, ela é a possibilidade de escolhas entre opções concretas. Então, ele já coloca isso aí. Ler Karl Marx, inclusive, é um negócio que é uma leitura cansativa e tal, e tem umas amarras, assim. Mas quando você vê um autor de esquerda colocando isso, veja, a possibilidade de escolhas entre opções concretas. Ele já quer colocar ali por trás, como diz a Dilma, sempre tem uma figura oculta atrás de uma criança, que pode ser um cachorro, que pode ser um cachorro. Ele já quer colocar por trás uma questão chamada da intencionalidade daquela ação, ou seja, qual é a tua intenção e se aquilo de fato vai te levar a alguma ação livre. É importante a gente colocar tudo isso dentro do contexto que ele está falando, que é esse contexto de opressão, que ele vai fazer a leitura, né? Daí das tensões das classes. Então, veja, no final das contas, o que Karl Marx quer dizer para a gente, quando ele fala em relação à escolha de opções concretas, é que o oprimido, o proletariado, não tem essas opções concretas, uma vez que ele está sendo oprimido, está sendo obrigado a uma sujeição ao dono do capital, à burguesia, à família burguesa, aos que detêm os meios de produção. Então, tentando igualar ele um pouco à parte escravocrata, né? Ele é, na verdade, não voluntário, um trabalho que ele escolheu fazer, mas, na verdade, ele está ali por obrigação. Exato. Então, veja, por que eu trouxe Karl Marx? Porque é o mais famoso da esquerda e ficaria mais fácil aqui da gente elucidar, tá? Se a gente for pegar aí toda a escola marxista, os neomarxistas, Lukács e tal, a gente vai ver aí, óbvio, uma variabilidade dentro do conceito, mas eu tô trazendo aqui Karl Marx porque fica mais fácil da gente... É uma live de 1 horinha, né? Só pra gente elucidar aqui o negócio. Então, veja, quando a gente fala de Karl Marx, a gente está falando, veja, dessa liberdade, a gente está vendo já que existe uma intenção de passar por trás que uma determinada categoria da sociedade não predispõe da liberdade, uma vez que supostamente as escolhas deles, as opções concretas são poucas, né? E aí o esquerdista, aí as pessoas podem achar que isso é uma bobagem e tal, mas o esquerdista militante, ele adora usar esse argumento, eu sei porque eu usava. Ele adora dizer o seguinte, se a opção do cara é trabalhar para não morrer de fome ou morrer de fome, então ele não tem opção. Mas veja, cara pálida, primeiro que essa relação de trabalho aí sim é uma relação voluntária e livre, porque você vai lá e negocia e faz de acordo mesmo com as suas possibilidades. Isso é uma verdade. É de acordo com as suas possibilidades. A grande questão é que Karl Marx coloca essas possibilidades como se elas fossem deterministas. Você nasceu com aquela possibilidade, você vai morrer com ela. E a virada do negócio, onde a porca torce o rabo, é que, embora você tenha, de fato, ali algumas possibilidades, elas são mutáveis. E elas são mutáveis justamente por causa do sistema econômico que nós estamos inseridos atualmente, que te permite essa mudança, essa variabilidade, essa ascensão. Então, ainda que você não se torne um bilionário, um trilhardário, o sistema capitalista ainda é o que consegue te fornecer essa possibilidade de mudança. Portanto, ele é o que consegue te fornecer, independente das opções concretas, uma possibilidade de liberdade maior para se movimentar dentro desse sistema. É isso que é importante de se colocar. Trouxe aqui Karl Marx, eu falei tudo isso para chegar no ponto que a esquerda sempre vai definir a liberdade se amarrando a esse tipo de coisa, se amarrando a algum tipo de estrutura e dizendo que, na verdade, quem tem uma liberdade plena e absoluta são os que detêm todos os capitais e tal. Isso depois, esse eixo de capital, ele depois vai ser deslocado para as identidades. Então, formação dos pequenos grupos, aí que começa, então. O que eu costumo chamar de bingo da opressão. Então, por exemplo, se a gente fosse medir aqui uma liberdade entre você e eu, você teria mais liberdade porque você é um homem branco e
tal, e ppp, e papapá. Ao passo que eu sou uma mulher negra, e ppp, e papapá. Então, esse eixo de liberdade, para você ver como é um conceito que, assim, amplia muita coisa, pega muita coisa, né? Essa história da liberdade. E aí, você consegue colocar isso dentro dessa questão da identidade, Você desse começa a eixo fazer da uma identidade. escala, né, Exato. de quem só, de vitimismo eterno. Exato. É o bingo da opressão, né? Onde você está pontuando? Você está pontuando no mulher, está Uhum. pontuando no hétero, está pontuando, sabe, na sapatona, Uhum. sabe? Eita, não sei se eu podia falar essa palavra, mas já falei. Mas vocês entenderam. Vai pontuando aí nesse bingo da opressão e isso vai movendo. Então, veja, a gente começa lá atrás com um conceitinho de esquerda do Karl Marx e olha onde a gente chega. Uhum. Isso reflete totalmente na forma como nós vemos hoje os movimentos identitários. Uhum. Se Uhum. você chegar perto de qualquer movimento identitário, todos eles, sem exceção, são extremamente ditatoriais. E eles são por isso, porque a base deles é essa base Você marxista. acha que eles chegam até o ponto de ser autofágicos, de certa maneira? Porque é engraçado, porque eu vejo muitos esquerdistas, às vezes, colocando como se a esquerda fosse totalmente unida, né? É uma É, das grandes, inclusive, uma das grandes questões que eles tentam julgar o fascismo, o nazismo, não sei nem também se eu posso falar essa palavra, mas não sei, mas é o nome é, para a direita, né? Falando que é extrema direita, que na verdade são duas filosofias de esquerda, mas eles são autofágicos, eles brigam, né? Justamente por causa desse ranqueamento, fica, não, mas eu sou. Hoje em dia é o woke, né? Eu sou é. mais vitimizado que você é pior, e aí começa a brigar entre eles. Isso você também Então, tem essa percepção? eu sempre disse isso, né? Como eu estava lá dentro, eu sempre brinco falando isso. Eu falo, gente, do mesmo jeito que existe aqui, né, essa divergência, existe dentro da esquerda os 50 tons da esquerda. Existe os 50, não existe os 50 tons da direita. Existe os 50 tons da esquerda. É absolutamente comum e normal. A grande questão, e é por isso que eles estão na frente, é que quando são pautas vitais para a sobrevivência desses 50 tons de esquerda, eles se unem. Hum, Quando são pautas vitais para a gente, por exemplo, a liberdade de expressão no momento em que nós vivemos, né? E é que eu não preciso falar e também não posso falar, justamente por causa do momento que o vivemos. exemplo tá aí. Então, só o fato de eu não poder falar já demonstra, né? Mas, veja, a liberdade de expressão no momento que nós vivemos é vital para os 50 tons da direita. Uhum. E não há uma união da nossa parte. Não tem, perfeito. Nós somos bem desarticulados, nós somos bem sem estratégia, Será que é por isso nós que não a temos gente perde um pouco militância. essa batalha cultural nesses últimos tempos? Perdão, eu não ouvi o começo da pergunta. Será que é esse o motivo que ao longo dos tempos a gente veio perdendo essa batalha cultural? Porque a gente também não se articula, a gente não se une, apesar de que a gente tem o fundamento muito parecido? Sem dúvida é isso. E assim, eu considero ainda um movimento muito bebezinho dentro do Brasil em relação à direita, né? Isso que a gente chama de direita. Ou Uhum. pelo menos isso que a gente pode considerar não progressista, né? Eu costumo, inclusive, chamá-los de regressistas. É um movimento muito pequeno ainda, é um movimento muito bebê. A gente começou agora, a gente teve percepções, insights a respeito do que quer contar, a respeito do que é o comunismo, do que é o socialismo, Uhum. a respeito do que é a liberdade. A gente teve essas percepções agora com um trabalho que vem sendo feito justamente dentro do campo cultural, por exemplo, a Brasil Paralelo, né, que faz trabalho e tal. Então, essa discussão, ela ainda é muito nova, ela é muito recente. Então, ao Uhum. mesmo tempo que eu noto que não tem base, não tem militância, que é por isso que a gente toma 7-1 todos os dias, nós sequer sabíamos que existia, né, tudo isso que existe, e, e nós estamos mesmo nessa fase de bater cabeça, assim, de tomar 7-1 todo dia para É o início, começar. é o processo de criação ainda. Eu digo até por Exatamente. mim, eu fui descobrir que existia mais do que um iluminismo com 30 anos de idade. Pois é, Né?
percebe? É exatamente isso. Então, assim, nós estamos ainda muito na origem desse movimento todo. Nós somos a ponta de lança mesmo, a gente está iniciando esse processo. Uhum. Então, é um problema, não estou dizendo que não é um problema, é um problema não ter Uhum. estratégia, é um problema Uhum. não ter a união nos 50 tons da direita, Uhum. mas também é esperado, porque nós estamos iniciando isso. E é justamente isso que faz diferença. Então, por exemplo, o trabalho de vocês aí no IFL é o que faz diferença, Instituto de Formação e tal, de debate sobre a liberdade e tal. E é um trabalho de militância, é um trabalho da frente cultural, é um trabalho que tem que continuar. O trabalho da comunicação que nós fazemos aqui no Show da Manhã e tal. São essas coisas que a gente vai fazer. Uhum. Provavelmente nós não veremos o fruto disso, é importante também que se diga, Uhum. porque é um trabalho. O problema, ele é um problema muito longo, de raízes muito profundas. Então, por óbvio que a solução também será uma solução muito longa. E de raízes, para que as raízes fiquem profundas, ela precisa de um tempo. Então, provavelmente, a gente não vai ver a mudança disso que a gente está semeando, mas é um dever moral. Nós Uhum. devemos Uhum. semeá-la, nós devemos continuar fazendo esse trabalho, né? Ainda que a gente não veja o resultado disso. Não pode ser, a gente não pode ser ansioso. Às vezes, até com familiares, às vezes eu converso e eles, pô, mas o que a gente pode fazer? Eu sou muito da teoria do avião caindo. Eu falo, como assim, Gustavo? A teoria do avião caindo? Porque quando tem a turbulência, o avião começa a cair, caem as máscaras, né? Caem as máscaras. Qual que é a regra quando isso acontece? É coloque a máscara em você primeiro para depois colocar nas Perfeito. pessoas ao seu lado. É a mesma coisa, né? O nosso mundo é, cara, faça muito bem o seu bem feito, né? Muito bem feito, para que Perfeito. você consiga mudar as pessoas que estão mais próximas de você, né? Então, estude muito, batalhe muito, aprofunde o seu raciocínio, para que você consiga mudar, não todo mundo, mas talvez se Perfeito. você mudar uma pessoa, essa outra pessoa pode mudar mais mentes, e por aí vai. E aí eu vou até já também ancorar, porque você colocou ali das premissas do marxismo cultural, que são muito balizadas. Se eu entendi corretamente, Geis, aí você me corta aqui se eu falar bobagem, mas muito em cima das limitações, são premissas de limitações à liberdade, que as pessoas não têm o famoso free will dos Estados Unidos, né? A liberdade de poder fazer qualquer escolha, inclusive não fazer uma escolha é liberdade também, né? E para eles não. Que você colocou uma palavra muito bem feita, que é o determinismo da esquerda. Tá, mas isso não, obviamente, exclui as influências do meio. Você acredita que as influências do meio na qual nós vivemos em sociedade, isso influencia diretamente nas liberdades das pessoas? Como é que você vê essa questão? Veja, olha, aí a gente vai de novo ter que voltar lá para o marxismo, porque olha como é curioso e como é contraditório. É por isso que a gente sempre fala, não vale a pena debater com o marxista, porque ele simplesmente não usa da razão. Assim, não é um pensamento que vai. Eles dão saltos lógicos. O tempo todo ele está dando um salto lógico. A Então, veja, ao dissonância mesmo tempo. cognitiva, né? É surreal o negócio. Então, veja, ao mesmo tempo que ele interpreta que tem nessas limitações, tem esse determinismo, né? Então, você não tem opções concretas e tal. É essa mesma corrente filosófica que defende a expansão do Estado, né? Estado aqui com letra maior, ou seja, ele defende a expansão de uma máquina pública. Ele defende tanto isso que a proposta é o quê? A ditadura do proletariado. Está escrito isso com todas as letras lá, nós não estamos inventando. Então, veja, não é só que tem a influência, como esse tipo de pensamento, ele quer desencadear esse órgão, essa instituição, para que ela influencie diretamente na tua liberdade. E Uhum. por influência, entendam, para que ela pode diretamente a sua liberdade. O objetivo é esse, o objetivo é que essas determinadas instituições façam um processo de cerceamento das liberdades. É exatamente isso que acontece no nosso país atualmente. A gente Uhum. tem lá uma instituição que faz de maneira arbitrária
esse cerceamento da liberdade. Então, é exatamente isso que acontece. Então, sim, existe sim essa influência, e essa influência é muito bem pensada e calculada para que essa máquina, esse aparato estatal, fique imenso, fique enorme, e comece a fazer esse cerceamento de Uhum. liberdade. Esse cerceamento ele vai vir de inúmeras formas. Ele vai vir com uma palavra de alguma figura que tem esse poder para isso, vai vir com uma lei que tem poder para isso e assim por diante. Você fica o tempo todo criando uma série de aparatos estatais, crescendo, inchando essa máquina estatal, né? Esse poder estatal que fica na mão de determinadas figuras, né? De ilustres figuras que têm como objetivo só cercear a liberdade. E aí é cercear a liberdade de toda a base, para que aí sim, eles falam tanto de manutenção de poder e privilégio, mas para que aí sim o poder e o privilégio fique na mão de determinadas pessoas. Eu costumo fazer a brincadeira e chamar que é uma aristocracia comunista, uma aristocracia marxista, que é exatamente esse o processo. O que é difícil ver, quem que falou, acho que foi Roberto Campos, né, que um partido específico, que eu não posso citar o nome, eles não são de trabalhadores, apesar de ter no nome, eles são de intelectuais que não pensam, né? Então, é o pessoal que não tem a conexão lógica, né? Aristotélica de logos, né? De Exatamente. juntar o raciocínio. Bem que você falou, né? Eles fazem saltos lógicos absurdos para chegar numa conclusão impossível. É, você falou esse negócio aí, eu fiz uma postagem hoje, sobre esse partido. Eu coloquei que é o partido dos trans-trabalhadores ou dos pseudos trabalhadores, né? Para vocês não são, é trabalhadores. Mas é exatamente isso. Perceba o salto lógico da coisa, assim, o salto lógico. Veja, eu estou te dizendo que há um determinismo. Olha, sua condição talvez não te possibilite as opções concretas. É isso que eu estou te dizendo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero com a minha teoria, com as minhas ideias, é fomentar um Estado que justamente pode as tais das opções concretas. É isso que eu Uhum, quero. uhum. É O o benefício objetivo final é esse. e abdicando da própria liberdade individual para essa entidade Pois é, que dita que é por outro eles que baita são problema. um anjo que desceu, né, no planeta. Inclusive tem um filósofo que fala, né, Hegel, né, acho que o pai de Marx aí, a pessoa que originou toda a ideia marxista, né? Ele fala muito sobre o zeitgeist, vários níveis de zeitgeist que acaba chegando no estado que é o ser onipotente, onipresente, que vai, na verdade, convergir para o benefício geral da sociedade, que a maior falácia, inclusive histórica, a gente tem inúmeros casos históricos que podem comprovar exatamente o O contrário. oposto. E eu vou já, principalmente, colocar e vou jogar para a sua área de especialidade. Você acha que o Estado ele está diretamente ligado e influenciando os raciocínios do feminismo, que cada vez vem se tornando mais frenético, mais extremo, principalmente, vamos colocar assim, destruindo a masculinidade, destruindo as visões da capacidade, da diferença humana entre homem e mulher, vamos colocar assim, e também, por outro lado, e que é o Estado que cada vez mais gera esse raciocínio coletivista de colocar todas as pessoas de raças parecidas em um mesmo grupo, falando que uma tem que brigar com a outra, sendo que cada indivíduo pensa diferente, né? Você acha que tem a ver? Aí, esses temas são muito bons, porque assim, cada uma dessas coisas que você falou, o ataque à masculinidade já rende uma aula de umas 2 horas. Aí, o feminismo, mas já rende outra aula de mais 2 horas. São temas muito bons, mas vamos lá por partes. Na minha concepção, o movimento feminista é o movimento identitário que mais teve sucesso na nossa sociedade contemporânea. Ele é praticamente impossível encontrar uma mulher ou um homem que não tenha tido influências do movimento feminista, que não reproduza, ainda que não saiba, isso é Gramsci puro, Gramsci na veia, que reproduza
ainda que não saiba os conceitos, as ideias feministas, tá? Por quê? Porque esse é um movimento, os movimentos identitários têm essa característica. Qual é a característica? De ser pulverizado por meio da cultura. E isso, mais uma vez, vem dele. Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Karl Marx. Isso, mais uma vez, vem dele. Por quê? Porque dentro da teoria de Karl Marx, ele vai desenvolver o que ele chama de infraestrutura e superestrutura. Só que, a grosso modo, só para a gente localizar a audiência, a infraestrutura é a reprodução material da própria sociedade, ou seja, são as relações de produção, é o que a gente produz. Ou seja, é o dia a dia, é a mesa, é a cadeira, o carro, o prédio, o computador, o celular, o fone de ouvido, é a reprodução material da sociedade. Isso é a infraestrutura que vai cair lá naquela coisa que ele vai depois explicar aquela economia dele, que é uma piada, né? Que é a mais-valia e tal, mas aqui não cabe. Que aqui não cabe. O que cabe aqui para a gente entender é a superestrutura. A superestrutura, dentro de Karl Marx, é a reprodução ideológica dessa sociedade. Isso é muito importante. Por quê? É dentro dessa reprodução ideológica que a gente vai encontrar a cultura. E o que é a cultura? A gente fala o tempo todo de cultura. Cultura, guerra cultural, cultura. O que é esse raio dessa cultura? Aí a gente precisa recorrer à antropologia. Na antropologia, a cultura é o modo de vida de uma sociedade. É o que vai encontrar. Lá dentro da cultura, a gente vai encontrar o ethos, ou seja, o senso comum, o modo de vida dessa sociedade. A gente vai encontrar a moral, os valores, os princípios, a lei, a religião, a educação. Isso, esse corpo, esses membros, esses elementos é o que compõe a cultura de cada lugar. E aí Karl Marx vai dizer, isso está dentro da superestrutura. Para Karl Marx, quem domina todo esse campo, domina toda a sociedade. Então Karl Marx vai dizer que isso é a superestrutura. Os marxistas vão olhar para esse modelo de superestrutura e vão dizer, cara, se a gente mexer na superestrutura, então a gente vai dominar tudo. E é exatamente isso que os movimentos identitários fizeram. Então, o movimento feminista, todo movimento, como esse eixo, né, é deslocado do econômico para o identitário, eu preciso continuar essa segregação, só que agora por meio da identidade. Então, é homem contra mulher, branco contra negro, hétero contra gay, só tudo isso por meio da identidade. Esses movimentos vão fazer essa junção. Eles vão pegar essa superestrutura de Marx, vão pegar as teorias identitárias dele e vão criar tipo o Megazord. E aí eles começam a pulverizar as ideias dele por meio da superestrutura, por meio da cultura. Então, os livros didáticos da nossa escola ensinam feminismo para as nossas crianças, as secretarias da educação têm feminista, o MEC, o Ministério da Educação, tem feminista, as universidades são tomadas por feministas, os professores de universidade federal, os institutos de pesquisa. Se você ligar a TV, tá lá a imprensa o tempo todo, os programas de entretenimento falando de feminismo. Os filmes estão falando, as séries, as músicas, os artistas, os jornalistas, todo esse mainstream, tudo isso que a gente pode chamar de establishment, que são o establishment, são as entidades que são ligadas ao Estado, esse Estado com letra maior, né? Essa máquina, esse aparato estatal. Essas entidades que são ligadas direta, ou seja, quando você é funcionário daquilo, quando você tem um cargo público, ou indiretamente, quando você é um artista, quando você é um professor, quando você é alguma outra coisa, mas que todo mundo está falando essa mesma língua da superestrutura, que é o feminismo. E é isso que a máquina pública vai pulverizando e vai dominando e vai incutindo na cabeça, mas não é assim só incutir. É fazer com que você, um homem, reproduza um pensamento feminista sem sequer saber que aquilo dali é feminismo. Porque é isso que Karl Marx queria lá atrás. Ele não fala isso expressamente, tá? Ele não conseguiu vislumbrar isso, mas... Tem mais por Gramsci, né? Você começa em Sociedade Fabiana, percebe? Sociedade Fabiana, o símbolo dos caras era um lobo em pele de cordeiro. Era literalmente um lobo em pele de cordeiro. Então você começa a pulverizar, né? Sociedade Fabiana, vai vir ali a Escola de Frankfurt também fazendo toda essa manipulação da cultura. E Gramsci, que é um grande marco, né? Que ele vai escrever sobre isso e tal, e difundir essas ideias. Ou seja, eles começam a difundir
difundir todas essas ideias de revolução, de identitarismo que se fundem esse megazord por meio da cultura. Então, sim, a máquina estatal tem sim, ela é a coluna dorsal disso tudo. Ela sai pulverizando aí tudo isso por meio da cultura e vai acontecer, né? Esse samba do crioulo doido, né? Vai tendo aí essa pulverização e todo mundo vai reproduzindo esses comportamentos. Inclusive, a reprodução de um comportamento que vai contra a liberdade. Se você falar hoje que nós vivemos uma censura no nosso país e tal, você vai encontrar muita gente que vai dizer que não. É porque vocês estão Conheço fascistas. vários. É porque você é antidemocrático, é porque você é fascista. E por que, Isso, que eles isso já reproduzem começou lá na pandemia muito forte, né? isso? Por que, que eles falam isso? Porque todo esse aparato que eu expliquei agora, da superestrutura, da coluna dorsal, que é o Estado, do Estado, do meximento, tudo isso fala que nós é que somos antidemocráticos, nós é que somos golpistas, nós é que somos fascistas e tal. Justamente para gerar, né, esse processo de insensibilidade quanto a nós, eles querem nos desumanizar, porque aí quando chegar a bota da censura no nosso pescoço, ninguém vai defender a gente. Porque, você fez o primeiro EP, né? Você era golpista. Por exemplo, já o label, né? Já coloca a nomenclatura, firma isso. Tem muita gente que até eu já vi aí que tenta discutir, fala, não, mas essa pessoa está falando bobagem. Ele não está querendo falar a verdade, ou ele é burro ou não é. Ele já está muito, acho que, bem direcionado a rotular qualquer pensamento que não seja do mainstream como algo ruim. Acaba o diálogo ali, né? Mas, Geise, eu tenho agora uma sinuca de bico, porque se a espinha dorsal do raciocínio geral dessa superestrutura marxista que dominou as mentes ao longo desses séculos todos, né? que passaram até chegar no momento contemporâneo, no que a gente vive hoje, até chegar nesse extremismo do mundo woke. Ele é uma máquina extremamente importante, o Estado é essa mão pesada que faz acontecer. A gente fica com uma dúvida de, eu entendo isso, mas eu posso viver sem o Estado? Tem muita gente que começa a questionar. Então, na sua visão de sociologia sobre o aparato estatal ou qualquer outro mecanismo, igual a gente tem hoje aí de ONGs, pseudo-ONGs, né? que existem dentro da sociedade, que manipulam essas pessoas, o geral da sociedade, na sua visão, qual que é o limite para esse órgão? Aonde que ele seria interessante a existência dele? Como é que a gente pode limitar esse poder que ele possui sobre a sociedade? Como é que se enxerga isso? Você diz em relação a todo o aparato estatal ou especificamente das ONGs? Que aí também é outro BO. Não sei se a gente pode eu tentei falar. julgar as organizações, porque às vezes realmente o aparato estatal ele tem um viés muito mais pesado, principalmente pelo poder da lei, da caneta, e a ONG não. A ONG já é um meio privado, às vezes difundido por aí BlackRock, dentre outros grandes players, né? Vamos focar no Estado, então. Vamos. Então, eu posso até falar muito rápido. É porque, assim, para a gente pensar em ONG, a gente tem que pensar em uns fundos internacionais que recebemos e tal, e isso é só para passar agenda. A maioria das vezes, imagina, só para passar agenda. Mas eu sou do time, eu não sou do time dos libertários, simplesmente porque eu acho que é impossível, assim, é bem utópico essa ideia de quase nenhum Estado, ou sem nenhum Estado, né, sem alguma força estatal. Eu acho muito distante, principalmente da realidade brasileira, muito distante. Mas eu sou do time de que quanto o Estado ele entra naquele ditado que ajuda quem não atrapalha. Muitíssimo ajuda quem não atrapalha. Portanto, quanto menos Estado, quanto menos interferência no dia a dia da vida do cidadão, melhor. E aqui a gente sempre dá esses exemplos porque eles são exemplos muito bons. Você pode pegar, por exemplo, o saneamento básico. O saneamento básico está na mão do Estado há quantos anos? E nós não temos pessoas com saneamento básico. Se isso fosse privatizado, certamente isso teria ou resolvido
de maneira geral, ou pelo menos mitigado. A gente pode pegar o caso da saúde. A saúde é precária, a prestação de serviço de saúde é ruim. E aí você tem que pagar 2 vezes, porque você paga a porcaria do imposto e você tem que pagar o serviço privado por fora. Então, você está pagando 2 vezes a mesma coisa. Proteção. A gente tem que ter o direito da legítima defesa. O Estado ele não é onipresente, ele não é Deus, ele é o Estado. Então, não tem como eu andar pela rua e o tempo todo estar acompanhada de um policial. Ele não está aqui para fazer isso por mim. Então, você tem que ter o direito à legítima defesa, inclusive legítima defesa desse próprio Estado, que a qualquer momento pode se voltar contra você. Né? Tá até na Constituição americana isso. Né? Exatamente, porque é importante a gente colocar, quando a gente está falando de força coercitiva, o primeiro objetivo de toda e qualquer força coercitiva de um Estado-nação é proteger o Estado-nação. O que acontece é que, consequentemente, algumas proteções a este Estado geram uma proteção ao seu cidadão. Mas a primeira proteção é a do Estado. O objetivo dos caras é se proteger, não é proteger a gente. É o inverso. É o inverso, exato. Por isso nós temos que ter o direito à legítima defesa. Então eu sou desse time de que quanto menor o Estado, melhor. A grande questão é que no nosso país especificamente a gente tem um conceito que é um dos principais problemas da política partidária brasileira. Nós temos um conceito paternalista muito forte, muito grande. Então as pessoas estão o tempo todo esperando essa figura messiânica, salvadora da pátria, que virá e resolverá todos os problemas, que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. A política não é assim. A política é o jogo do mais próximo do que você quer, nunca do ideal. Quanto maior esse jogo político, pior. Quando você não tem ideologias muito bem definidas dentro do jogo político, é pior. E assim, quando você tem uma população só querendo um salvador, é pior. Então, a gente tem uma série de figuras que pioram e muito o nosso cenário. E faz, inclusive, com que essas pessoas percam suas liberdades sem sequer saber que estão perdendo, porque elas estão esperando um Estado paternalista. Elas estão colocando a responsabilidade da própria vida, das próprias decisões, na mão do Estado, estão terceirizando isso. E o aí Estado é composto por pessoas, né? O Estado é composto por pessoas que, vamos lá, né? Você não confiaria seu filho, talvez, a uma outra pessoa que você conhece. Você está colocando a sua vida na mão de pessoas que você não conhece e que às vezes você nem confia. Pois é, e que assim, vamos ser franco, política no Brasil é muito aquela frase do Sowell, né? Tem o objetivo primeiro de se eleger e depois de reeleger. Isso é muito forte, muito forte, mesmo. Sempre vai salvar um outro político, mas assim, o poder da máquina todo, o poder dessa ideia, mais uma vez, cultural desse Estado paternalista é muito forte. Então, assim, é um trabalho de base, é por isso que eu digo, a gente não vai ver o resultado disso, porque é um trabalho de base muito longo a ser feito aí. E aí, se a gente for falar especificamente sobre ONGs, é importante a gente colocar que a ONG, ela na verdade, é uma ferramenta dentro desse aparato estatal para passar determinadas agendas. Então, determinadas verbas vêm, passam por essa ONG, mas elas nunca ficam na mão das pessoas que a ONG diz que está protegendo. Então, se você colocar lá ONG dos índiozinhos da cara vermelhinha de não sei aonde, recebeu um fundo internacional de um país que não tem nada a ver, isso, sempre é um país assim, não tem relação alguma com a gente, ele recebe um fundo, esse fundo passa pela ONG, ele entra com essa desculpa de que vai ajudar os índiozinhos da cara vermelha e sai para alimentar todo esse aparato estatal e fortalecer esse aparelhamento da máquina estatal. Então, quer dizer, estão usando para outras coisas aí a ferramenta com essa desculpinha de que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Então, eu certamente não era desse time, quando eu era esquerdista, eu achava tudo isso que eu acabei de falar um absurdo. Mas, não, é comprovado, gente. Pelo amor de Deus, não faz sentido você ter um Estado paternalista. O Estado, ele só te atrapalha. Isso sim, é isso que o Estado fez durante... Ele só te atrapalha. E assim, é uma máquina de te manter na pobreza. Quando esse Estado, por exemplo, faz leis, tem instituições que colocam leis
que... Deixa eu só responder um negócio que é muito urgente. Você pode falar qualquer coisa agora, porque é uma reserva de um negócio. Sem problema. Pessoal, Senão eu isso vou aqui é perder. live. Isso aqui é ao vivo. É Ou a seja, reserva do negócio aqui. Eu só vi subir na palavra cancelamento. Meu Deus, o que estão cancelando? não, pelo amor de Deus, não cancela essa Eu fiquei live. nervosa. Pronto, agora eu posso voltar. Mas vamos lá. Outra coisa que é importante, muito importante de ser dita, é que as pessoas, eu não vou colocar aqui nomes, mas ficará fácil da gente identificar. O campo político que defende esse alargamento da estrutura estatal sempre defende que o pobre permaneça pobre. Por quê e como? Primeiro, o como. Esse Estado ele vai colocar uma série de burocracias impedindo com que você tenha ali esse empreendedor dentro da sociedade. E por empreendedor, não entendo aqui somente o cara que é trilhardário, que é bilionário. Não, eu tô falando do cara aí do teu dia a dia que abriu um negocinho para consertar celular. Que abriu um negocinho para vender capinha e película, sabe? Tô falando disso, do cara que tá fazendo o corre dele para gerar o dinheiro dele e para gerar outros possíveis empregos. É sobre isso que eu estou aqui mencionando. Quando eu crio todo um aparato que cria uma série de burocracias que impede a ascensão material desse cara, automaticamente eu impeço outros tipos de ascensão, porque nisso a esquerda tem razão. Quando a pessoa está somente preocupada com a subsistência dela, ou seja, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou morar, o que os meus filhos vão comer, cara, tu não consegue vislumbrar outras coisas. É muito difícil você vislumbrar outros horizontes. Então você não consegue ter uma ascensão cultural, uma ascensão intelectual, uma ascensão educacional, você não consegue. Porque você está preso ainda a se manter viva, sobreviver, sabe? E quando você cria um Estado que fica criando uma série de políticas que aí sim diminuem as suas chances, como que o Marx falou, suas possibilidades, suas opções concretas. Você tá vendo? O Estado. Você cria um Estado que vai diminuindo as suas opções concretas, você faz isso de maneira proposital para aquela pessoa ser o seu eleitorado. Porque junto com isso você tá. Dependente, né? Porque junto com isso você está fomentando a ideia do Estado paternalista. Então eu vou criar o tempo todo isso. Ó. Você não vai ascender muito, porque eu vou te encher de burocracia, eu vou dizer que empreender é coisa de rico, vou dizer que você não tem que tentar vender nada. Aí eu vou te dar algum tipo de benefício, sei lá, algum benefício financeiro, um leite que você vai pegar lá no teu bairro, uma cesta básica, alguma coisa nesse sentido. Você precisa disso, você precisa sobreviver, você precisa dessa ação. Você fica sempre nisso, né? E eu começo a fazer o meu eleitorado, né? Eu fico ali o tempo todo formando o meu eleitorado. O presidente desta nação, eu chamo ele de presidente fruto do mar. Ele tem um vídeo dele que ele explica exatamente isso, que você tem que manter o pobre na pobreza para que ele sempre vote em você. Então é esse o pensamento da esquerda, que o pobre sempre fique na pobreza para que ele vote em você. Então veja só que é tudo muito bem articulado, é tudo muito bem planejado e o discurso é sempre lindo, maravilhoso. O discurso é o da justiça social. O discurso é que é isso sim que é a liberdade. Mas, na prática, aquele sistema, essas pessoas que dizem te defender, na verdade, são os seus principais algozes. Se a gente for falar em termos de opressão, na verdade, são essas pessoas que estão te oprimindo. E não a classe burguesa e assim por diante. Sabe? Percebe como que funciona? Consigo enxergar, só que a gente já tem 1 hora já de live. Então, gente, então, o que acaba acontecendo? Eu queria que você falasse para mim rapidamente, não tem problema se você quiser também estender, porque você vai ser uma das palestrantes dentro do Fórum da Liberdade e Democracia, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, no Expo Minas, no dia 15 de setembro. Então, pessoal, cara, olha essa live. Olha essa mente brilhante que eu falei hoje. Isso aqui é sensacional. Eu tô aqui, pô, caramba, eu queria ficar aqui mais 1 hora se desse, mas 1 hora eu acho que eu também ocupo você demais. Eu sei que você tem muita coisa para fazer ainda aí no estúdio. Tá corrido ultimamente. Mas o que você espera do fórum do dia 15 de setembro?
Olha, tá todo mundo muito ansioso, inclusive não só eu estarei lá, né? Várias. Eu sou a menos, eu sou a menorzinha, eu sou café pequeno. As figuras que estarão lá são figuras ilustres. Nós estamos todos ansiosos. Eu repito que o princípio basilar de tudo isso é a cultura, é o debate cultural. Então eu fico muito feliz, muito honrada mesmo de fazer A parte honra é desse nossa, trabalho. a honra é nossa, a honra é nossa. De fazer parte desse trabalho, porque assim, é isso. Vocês aprumaram ali o rumo do barco. É isso que tem que ser feito. São esses eventos que tem que ser feitos. A gente está muito ansioso, principalmente tendo em vista esse cenário do país, a gente poder tentar reunir, debater, falar a respeito das liberdades, falar a respeito do cenário cultural, do cenário político do que está acontecendo no nosso país de uma maneira mais livre, né? Porque ali a gente não vai ter rede social aqui podando a gente, mas de uma maneira livre, poder falar, poder informar. Realmente, sim, está muito ansioso. Eu me sinto extremamente honrada de fazer parte. E eu espero que gere bons frutos, assim, não só o nosso de lá, mas que as pessoas realmente se sintam tocadas. Então, você aí que está nos assistindo, tem aquele primo, aquela amiga, aquela mãe, aquele parente que está balançado em relação a tudo isso que está acontecendo, que não sabe direito, que não entendeu, ou que está começando a entender que a esquerda é sim o mal para o nosso país. Faça o convite, leve ele para o nosso evento, porque assim, é um evento que a gente vai sentar, vai conversar, vai debater, vai ser um espaço para tirar dúvidas, para pensar, será assim maravilhoso, será incrível. Eu não estarei lá sozinha, Marco Antônio estará comigo, Adrilles Jorge estará comigo, então assim, vai ser maravilhoso. Fora outras figuras ilustres, será O maravilhoso, então professor leva Denis Xavier, que você citou. isso, o professor Denis, o Rasta, enfim, a galera vai estar lá, vale a pena demais, demais, demais a conta. E eu me sinto verdadeiramente muito feliz, muito honrada pelo convite. Nós ficamos honrados aqui do IFL, viu, gente? Que realmente mentes brilhantes para a gente conseguir trazer, hoje em dia, principalmente com essas limitações, a liberdade, principalmente de se expressar no Brasil, está cada vez mais difícil pessoas quererem falar ao público para realmente mostrar essas outras ideias. E, cara, e assim, para que todo mundo entenda, a direita, os liberais, os conservadores, os libertários, cara, a gente não é contra a esquerda falar o que eles pensam, não, muito pelo contrário, a gente quer que eles falam porque eles realmente é autorridicularização, de tão O que incapaz a de gente fazer quer é justamente o espaço para poder refutá-los. A gente quer a isso. circulação de ideias dentro da sociedade. Exatamente. E o que a gente também tenta cara, deixa a gente se expressar, deixa a gente buscar as falas que talvez te incomode, não tem problema. Da mesma maneira que eu quero que você possa falar algo que me incomode, sem problema algum. E aí eu vi o pessoal perguntando aonde seria. Ó, Belo Horizonte, dia 15 de setembro, no Expo Minas, aqui em BH. Ó, a gente está esperando cerca de 5 a 6 mil pessoas, então o fórum vai ser enorme. O foco é destruição criativa. Uma das ideias é justamente por que não destruir criativamente essas ideias que são tão nefastas, por exemplo, para que a gente consiga mover para o futuro melhor e prosperidade de todo mundo, né? Então, o fórum é um ambiente de muita discussão, networking para quem quer também. Então, vários empresários. A gente vai ter um jantar no dia anterior. Entre nos links dentro do IFL para você poder comprar o seu ingresso. E tem ingressos lá, inclusive, a gente está tentando trazer em torno de 1.000 a 1.500 crianças em parte vulnerável, para que eles possam também escutar essas ideias. Então, se você quiser também ser uma pessoa que compre desse ingresso para os jovens, tem lá dentro do link também. Pessoal, o que a gente mais quer é furar a bolha, é trazer mais conteúdo, muito mais visão para esse mundo sobre liberdade que o Brasil hoje tanto está faltando e cada vez mais sendo tolhido, né, Geise? Por favor, pessoal, vamos lá que vocês vão amar. Maravilhoso. O evento será maravilhoso, será, como você disse, uma excelente oportunidade de debate, de conhecimento, de informação, de network. Você ainda conhece BH, olha a vantagem do negócio. Eu tô ansiosa, eu nunca fui para BH, tô ansiosa.
Você vai amar. O pessoal aqui é fera. A cultura mineira é muito legal, é muito boa. Todo mundo diz. Geis, honra minha, do IFL, de todos nós. A gente agradece muito pela live e já também agradecendo por você participar desse evento, e sim, você é uma das nossas estrelas. A gente precisa de mais pessoas como você, que realmente dá a cara a tapa para poder falar o tanto que é importante a gente lutar pelas nossas liberdades, porque depois que elas não existirem, cara, acabou, não tem volta, né? Exatamente. Eu que agradeço mais uma vez o convite da live. A gente conseguiu finalmente fazer a live direitinho. Eba! Eu que agradeço mais uma vez o convite da live, o convite para estar nesse super evento. Eu realmente me sinto muito feliz, muito honrada. E vejo vocês lá, então, no dia 15 de setembro, dia 15, 14. 15 de setembro, Acho que 15 de que eu setembro. acho que a gente viaja dia 14, uma coisa assim. É, isso aí. Mas Começa o dia 15 de setembro. 15 estaremos aí com vocês. E sim, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. A gente está muito ansioso. Virão alguns frutos dessa Vai ser reunião aí. maravilhoso. Muita coisa boa. Beijão para você, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau. Como é que eu finalizo aqui?